Boa noite a todos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou estar falando aí com vocês. Acabou agora o jogo entre Corinthians e Internacional, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Estreia do Dorival Júnior no Brasileiro com o Corinthians e uma vitória aí muito importante, né? Um jogo cheio de polêmicas, de lances polêmicos, reclamação e tudo mais. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente aí os lances do jogo, procuro não me estender muito aqui. Então eu vou ser bem breve aqui nessa, onde eu acabei anotando, né, os lances, para não perder o fio da meada aí, né. Vamos lá. Aos 11 minutos, o Yuri toca para o Romero, que cruza, o Memphis cabeceia ali, meio que de cobertura, né, e o goleiro escorrega, a bola toca no travessão ali, quase um gol do Corinthians aí no início, né. Aos 12 minutos, o Ranieri vem de trás, ele avança em velocidade e finaliza com muito perigo ali, um lance muito perigoso. Ele finalizou cruzado, rasteiro, o goleiro só olhou, um lance de muito perigo. Aos 25 minutos, o Memphis fez uma boa jogada, ele recebeu uma bola, é, nem lembro de quem foi, mas ele serviu o Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto ganhou na velocidade, cortou os dois zagueiros ali do Internacional e bateu no contrapé do goleiro, fazendo um belo gol, uma bela jogada do Corinthians. E o Yuri, né, que é carrasco do ex-time dele, sempre faz gol contra os nossos, não vou nem falar rivais, né? Porque eles forçam uma rivalidade com a gente e a gente não tem eles como rival. Nosso rival, todo mundo sabe quem é o nosso único rival é o Palmeiras. Internacional é mais um time aí que joga contra nós, né? Então eles forçam essa rivalidade, odeiam a gente, mas a gente não tem nada contra eles. Muito pelo contrário, são só mais um time aí que o Corinthians tem que enfrentar. Não sendo soberbo, tá? Mas é isso que a gente vê. O nosso único rival é o Palmeiras. O Real Madrid, se perguntar quem que é o rival dele, é o Barcelona. Isso é óbvio. Todo time tem o seu rival. Os demais são adversários, mas rival é o Palmeiras. Vamos lá. E aí, aos 32 minutos, escanteio para o Inter, que cabeceia ali no meio do gol, forte. O Hugo consegue fazer a defesa, né? Aos 33 minutos, o Inter finaliza na trave, mas o lance estava impedido, né? Aos 38 minutos ali, aí foi uma falha do Corinthians. O Mateuzinho vai dar o bote, ele meio que cai estranho lá, meio que a perna dele dá uma torcida, mas enfim, falhou na marcação. O jogador, um lateral, acho que é o Bernabé, cruza. O Hugo Souza, mais uma vez aí falhando, né? Vai catar borboleta aí fora do gol e não acha a bola, sobra para o Aguirre, que finaliza e o, o Internacional empata o jogo, né? Corinthians tem dessas, né? Dá umas desligadas na zaga. E aí já imagina o Dorival louco da vida ali, porque no jogo contra o Novo Horizontino a zaga foi muito bem. Hoje já bateu cabeça, né? Mas enfim. Aí aos 39 minutos, cruzamento do Martinez. Foi um belo cruzamento. O Carrijo pega de primeira ali, ele manda muito alto para fora. Aos 41 minutos, né, logo 4 minutos aí após tomar o gol de empate, o Corinthians vacila de novo, a zaga meio que bate cabeça, o Inter entra num tic-tac ali tocando a bola, o Hugo não acha a bola, né, até porque ele ficou vendido no lance, o jogador lá serve o Thiago Maia, acho que é o Wesley, né, Wesley toca para trás para o Thiago Maia sozinho, a zaga ficou vendida na situação e a gente tomou a virada aí. Alerta aí para essa defesa do Corinthians, né? Que, pô, faz um jogo bem, no outro já cheio de erro, bate cabeça, tem que se cobrar mais aí, rapaziada, não pode. Logo a zaga que é muito criticada, né? Mas enfim, e aí foi isso, tomamos aí a virada, né? Os 45 minutos, o Corinthians sai rápido, toca pro Yuri Alberto, que toca pro Memphis, e aí ele toca pro Mateuzinho, que finaliza para uma boa defesa do goleiro do Internacional. E aí o juiz deu 4 minutos de acréscimo, não teve nada demais. Aí nesses 4 minutos acabou o primeiro tempo. Não, teve nos 46 minutos ali, como era 4 minutos de acréscimo, né? Tô me atropelando aqui nas minhas palavras. É a emoção do jogo, que acabou agora, um jogo quente. Aos 46 minutos, escanteio, a bola sobra pro Yuri, que finaliza e o goleiro faz uma boa defesa. Foi um lance ali onde o Yuri poderia ter até empatado no final do jogo, né? A bola sobrou para ele e ele encheu o pé, só que rasteiro, né? Se ele enche o pé no alto, ele faria o gol. E aí, então,
Acabou o primeiro tempo, o Dorival vem aí para o segundo tempo, já tirou o Hugo, que os dois gols foram em cima dele, né? Claro que a falha do Mateuzinho no gol, mas onde o gol saiu foi do lado do Hugo, que não marcou ninguém, né? Só olhou ali muito mal. Então ele acabou entrando e saindo e entrou o Bidu. Bidu. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Memphis recebe a bola do Bidu e finaliza à direita do goleiro com muito perigo. Aos 6 minutos, o Memphis recebe e finaliza forte. É, Ela bate na zaga e volta, mais alguém tenta finalizar, não lembro quem que era. E foi isso. Aos 6 minutos. Não, aos 7 minutos. Cruzamento na área do Inter. O zagueiro erra o bote. A zaga hoje do Internacional muito mal. Erraram vários botes, né? É, E aí ela sobra pro Romero, que toca ela pro Yuri Alberto sozinho, vem de tá ali, né, bem posicionado. Ele finaliza forte, fazendo um belo gol, seria o seu segundo, porém o VAR mandou chamar, né, e aí na origem da criação da jogada, o Mateuzinho fez uma falta aí no jogador do Internacional, o gol foi anulado. Aos 14 minutos, o Bidu finaliza para fora, ele pegou ali uma bola, uma característica dele às vezes finalizar forte, e ele finalizou para fora, né? Aos 16 minutos, o Bruno Henrique, ele muito conhecido aí da torcida do Corinthians, que saiu do Corinthians para ir para o Palmeiras, né? Todo mundo lembra bem dele aí, tem muitos apelidos carinhosos, né? Foi expulso, fez uma falta por trás ali para amarelo, foi nítido, foi unânime, era para amarelo. O time lá do Sul, lá o Internacional, ficou reclamando muito, falando que não. Ele que inclusive ia ser substituído naquele momento, mas acabou sendo expulso. Expulsão correta. Aos 19 minutos, gol do Yuri Alberto. Ele recebe uma bola de cabeça do Bidu. O Bidu ele briga por uma bola ali, um lançamento que ele recebe, ele cruza para dentro da área de cabeça. O Yuri vem entrando em velocidade. O zagueiro está na cola dele, mas ele consegue cabecear e faz o gol. O seu segundo no jogo, né? Yuri muito bem aí nessa partida. O Memphis também estava muito bem. Aos 20 minutos, sai Romero e Martinez, entra Maicon e Thales Magno, mexido aí do Dorival, né? Aos 27 minutos, sai o Ranielli, entra o Coronado. Ele que é a nossa esperança aí na ausência do Garro, né? Ele que é um meia de criação de origem, entrou aí no lugar do Ranielli. Até porque o Dorival leu o jogo, né? A diferença de você ter um treinador que sabe ler o jogo, né? Ele viu que o Inter estava com um jogador a menos, colocou um meio armador, botou o time para frente, tendo em vista que naturalmente o Internacional ia baixar suas linhas e se defender e jogar no contra-ataque. Muito inteligente da parte do Dorival isso aí. Aos 30 minutos, o Memphis recebe um outro cruzamento e ele cabeceia na trave, né? O goleiro só olhou aquela bola sem vergonha, ela vai fraquinha no canto ali, no canto esquerdo do goleiro. Poxa vida, mas podia ter entrado, né? Mas hoje não era o dia do Memphis fazer o gol. Mas foi muito bem na partida, hein? Aos 33 minutos, saída rápida do Corinthians, o Coronado toca pro Carrijo, que cruza na medida pro Memphis, que ele finaliza ali, meu amigo. Ali é jogada de jogador diferente demais. O Carrijo, muito bom jogador, muito diferenciado. Cruzou na medida, o Memphis pegou de primeira, mas mandou um petardo para dentro do gol. O goleiro não tinha nem chance. Aí ele explodiu no travessão dentro do gol, desceu e caixa, né? Mas aí, mais uma vez, o VAR foi chamado. Dessa vez, o André Ramalho fez uma falta aí na origem da criação da jogada. E aí, mais um gol anulado, 2 gols anulados. Parece aquele jogo contra o Vasco, né? O Corinthians tem que fazer 3 para valer 1. Tá de brincadeira essa arbitragem. Mas enfim, anulou o gol aí, né? Corretamente por faltas nos lances originários dos 2 gols. Dureza, né? Mas fazer o quê? Aos 40 minutos, falha do goleiro do Inter. O Thales finaliza com muita força por cima do gol. Era uma boa chance. Ali, se ele tivesse caprichado mais, ele teria feito o gol. Era só mandar na direção do gol forte que dificilmente o goleiro pegaria, mas ele bateu de primeira meio que no susto ali e mandou para fora, um chute horrível. Aos 43 minutos, falha da defesa do Inter e... Não, falha da defesa do Inter e aí o Thales Magno, ele finalizou uma bola. Eu tive a impressão que a bola bateu na mão do jogador do Internacional que estava caindo, mas tudo bem, lance normal até aí. E o goleiro faz uma defesa, uma boa defesa, na verdade. E aí, no mesmo lance,
após ela ter sobrado, o Bidu vai disputar essa bola e o irmão do Romero, nosso paraguaio aí, artilheiro da arena, que agora tem gente nova na cola dele, Yuri, ele pega o que já era esperado, né? E aí o irmão do Romero, o Oscar Romero, vem com o pé alto, ele atinge ali o estômago do Bidu, e aí era um lance para pênalti, né? A torcida, o time reclamou muito desse lance. Aí uma demora absurda em todas as revisões de gols, nesse possível pênalti, o árbitro foi para o VAR. E aí, após analisar o VAR, depois de uns 4 minutos analisando, foi assinalado o pênalti. E aí, aos 49 minutos, o Yuri que vai pra bola, né? Era o Memphis originalmente que ia bater, ele falou ali no fim do jogo, mas o Yuri pegou, conversou com o Memphis e o Memphis foi muito gentil aí da parte dele, quis ajudar o companheiro a fazer um hat-trick, deixou com que o Yuri batesse o pênalti. E aí, caixa, meu amigo, o goleiro para um lado, bola para o outro, mas nem dois goleiros pegariam essa bola, né? Porque ele mandou um balaço no alto e forte no canto. Então, hat-trick aí do Yuri Alberto, desde 2022 não fazia. Ele que é um jogador que tem essas características, já fez várias vezes aí hat-trick contra alguns times, né? Não vou citá-los aqui, mas enfim. É... Aí aos 50 minutos, aí é a virada do Corinthians, né? O 3-2, agoniante para a torcida o empate, mas graças a Deus veio a virada aí. Aos 50 minutos sai o Carrijo e entra o Charles. Aos 51 minutos, cobrança de falta do Inter e o zagueiro toca ali, o zagueiro Vitão toca pro jogador do Inter que tá atrás, né? Ele finaliza com muita força, com muito perigo, mas ela sobe, graças a Deus aí, não levando tanto perigo assim. E aí a torcida do Corinthians já começou, né, a mandar no jogo ali, começou a mandar olé para a torcida para a torcida do Internacional, do time, né? Começou a provocar, tendo em vista que eles nos consideram rivais, então a torcida fez a sua parte aí. E aí o árbitro, além dos 12 minutos de acréscimo que tinha dado, deu mais 2, então mais 14 de acréscimos. E aí aos 57 minutos sai o lance ali que sacramentou o jogo, né? O Thales pegou, brigou por uma bola ali perto da linha lateral, ele roubou a bola, ele tentou, brigou de novo com outro marcador, continuou com a bola, avançou em velocidade e serviu o Coronado. O Coronado invade ali a área do Internacional em velocidade, espera o goleiro se decidir ali, já vem saindo do gol, e aí ele com muita categoria e crueldade finaliza ali por cobertura. Tá com frio, goleirão? Toma esse lençol. E aí faz o quarto gol do Corinthians ali já na reta final, sacramentando o placar de 4-2, vitória justíssima aí do Corinthians, que foi muito superior, né? Os lances de gol do Internacional foram em falhas do Corinthians, coisa que precisa melhorar, né? Isso aí, mas enfim. E aí a primeira vitória do Dorival com o Corinthians no Brasileiro, diante de quase 45 mil torcedores, mais uma vez a Fiel fazendo sua parte na arena. E aí, Corinthians 4-2. Com esse resultado, saltamos aí para a sétima colocação com 10 pontos. No fim do jogo, o zagueiro Vitão lá do Internacional foi lá, né, comentar o que achou do jogo. E aí falou que o árbitro falou do árbitro que era ruim, falou de lances lá pro Internacional que poderiam ter sido pênalti, isso, aquilo, outro. Aquele chororô, né? Não à toa o time aí do Sul é chamado de Cholorado. Chora, meus amigos, ó. Chora, perdeu, tomou um amasso hoje. Se não fosse os 2 gols anulados, tinha tomado 6. Chocolate, ó. E é isso aí, mas enfim, o cara tem todo o direito de se revoltar lá, né? Mas enfim, falou nada com nada, ofendendo ali, achando que isso afeta alguém, não afeta ninguém, tá? Só fica feio pra você mesmo que perdeu em campo. E pro seu time, né? O Corinthians, quando tomou lá 4 do Flamengo, todo mundo soube admitir que o Corinthians não jogou nada e o Flamengo foi superior. Mas enfim, humildade alguns têm, outros não. 4-2 pro Coringão, felicidade pra gente, né? E tamo aí brigando na parte de cima da tabela agora. O Corinthians que vinha fazendo jogos assim com o Internacional de muito empate, né? Jogo muito amarrado, 2-2, 1-1, 0-0. Acho que desde 2020 não vi uma vitória aqui como mandante. E agora veio em grande estilo aí, com um placar largo, né? E 3 pontos na conta. Bom, o que eu posso ver? O Dorival vai, depois desse jogo, com certeza orientar mais a defesa, né? Porque não pode dar esse tipo de vacilo num jogo como esse.
de Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é muito disputado, muito difícil, e ficar dando esse tipo de vacilo lá na defesa, né? O Hugo mal hoje, Mateuzinho mal hoje, a zaga ali, o Hugo, lateral, mal, os dois gols em cima dele, do lado dele, e a zaga ali também ficou meio vendida na situação, vai. Não tem muito o que culpar a zaga, foi mais o lateral Hugo, né? O Mateuzinho num dos gols, que deu o bote todo errado, o Hugo nos dois, e o goleiro Hugo Souza, mais uma falha aí pra conta. Pelo amor de Deus, Hugo, você é baita goleiro, não pode ficar dando esse tipo de falha aí, porque às vezes compromete um jogo importante. Mas enfim, o que vale são os 3 pontos, vitória aí nesse sábado, né? Todo corintiano tá feliz, e é isso. Eu desejo a todos vocês aí um bom final de semana, até a próxima aí, para mais uma análise de jogo. Não se esqueça, curta o vídeo, comente aí o que você achou do jogo, o que vocês têm de opinião sobre alguns jogadores, lances, se foi pênalti, se não foi, se merecia expulsão, se não. Comentem aí o que vocês acham, ativem o sininho para receber mais vídeos como esse, tá certo? E para que esse vídeo chegue a mais gente, você apoia aí o meu trabalho, tá bom? Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus, tchau, um abraço!